Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai estudar Apocalipse capítulo 13, mas apenas a primeira parte, tá? Vamos ficar apenas com o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10, que fala da primeira aliada de Satanás, a besta, que sobe do mar, na crise final. Então, o profeta de Patmos, ele vê uma besta, de acordo com Daniel 7,17, é um reino que emerge do mar, de acordo com Apocalipse 17,15, sai de multidões, de povos, de nações, de tribos. E ela tem 10 chifres, 7 cabeças. E sobre esses chifres, 10 coroas. E sobre a cabeça, nome de blasfêmia. Essa besta que o profeta viu, havia características semelhantes aos 4 animais que Daniel viu, no capítulo 7, do versículo 5 ao versículo 24. Essa besta era semelhante a leopardo, tinha pés de urso, tinha uma boca como leão, e o dragão deu a essa besta o seu poder, o seu trono e autoridade. Só que a Bíblia diz que uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e, de uma certa forma, adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela. E essa besta recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e lhe foi dada autoridade para agir 42 meses. Esse é o período de supremacia dessa besta, que representa o poder. Essa besta abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, contra o nome de Deus, o tabernáculo e aqueles que habitam no céu. E foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e prevalecesse durante esse período de 42 meses, que é um período profético, pois ela recebeu autoridade de cada tribo, povo e língua. Bom, para finalizar a visão, ele diz que essa besta foi adorada pelas pessoas que não estão escritas no livro da vida do Cordeiro. Perfeito? Essa é a visão, a primeira parte de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Meus amigos, analisando o Apocalipse 13, nós fazemos um paralelo entre Daniel 2 e 7 e Apocalipse capítulo 17. As mesmas imagens aparecem nesses 3 capítulos e nesses 2 livros. Uma besta, um mar, 10 chifres, 7 cabeças. Isso é um paralelo. Agora, quando você vê Apocalipse 13 e vê a besta que sai do mar, você vê que é um poder que é contrário ou toma por usurpação o ministério de Cristo. Assim também como o dragão é uma contrafação do Pai, a besta do mal é uma contrafação do Filho, e a besta da terra, que é uma contrafação do Espírito Santo, que será nosso próximo estudo. Analise bem. A Bíblia diz que essa besta ela saiu das águas, do mar. Jesus só começou o seu ministério depois do batismo. A Bíblia diz que essa besta era semelhante ao dragão. Jesus diz que quem vê a mim vê o meu Pai. A Bíblia diz que esta besta tem 10 diademas. Jesus disse lá em Apocalipse 19:12 que tem muitas coroas ou diademas. A Bíblia diz que essa besta tem 10 chifres sobre suas cabeças. O cordeiro de Apocalipse 5:6 tem 7 chifres. A palavra do Senhor diz que o dragão deu o seu poder, o seu trono e autoridade para essa besta. A Bíblia diz que Jesus recebeu do Pai o poder, o trono e a autoridade. A Bíblia diz que foi-lhe dado um período de supremacia de 42 meses para exercer sua autoridade. O ministério terrestre de Jesus durou 3 anos e meio, que se você fizer um cálculo, seria exatamente 42 meses. A palavra do Senhor diz que a besta que sai do mar recebeu um golpe mortal. Jesus foi crucificado, Apocalipse 5:6. A Bíblia diz que a chaga da besta foi curada e reviveu. Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que a besta recebeu adoração depois da sua ferida ter sido curada. Jesus recebeu adoração depois da ressurreição. E, finalmente, a besta recebeu todo o poder e autoridade após a sua cura. Jesus recebeu todo o poder e autoridade após a sua ressurreição. Percebe aí a usurpação, a paródia que se faz da besta do mar com o ministério de Cristo? Agora, quem é essa besta do mar? Ora,
essa besta do mar tem as mesmas características dos 4 animais que Daniel viu no capítulo 7, versículo 19 a 21, que são 4 reinos, Apocalipse 7, 17. E esses 4 reinos representam os 4 metais da estátua de Nabucodonosor, do sonho que ele teve em Apocalipse capítulo 2. Então nós temos um paralelo aí entre o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel. Capítulo 2 nós temos a cabeça de ouro, que é semelhante exatamente ao leão de Daniel. Nós temos aí os peitos e os braços de prata, que é exatamente representado pelo urso dos medos e os persas. Nós temos os quadris e coxas de cobre, que representam o leopardo, símbolo da Grécia, lá, terceiro animal de Daniel 7. Nós temos as pernas de ferro, que representam o animal terrível que Daniel viu, representando Roma imperial. E os pés de ferro e barro, que é exatamente a representação dos 10 chifres do 4º animal, representando Roma imperial. Então você pode observar aí um paralelo perfeito entre Daniel capítulo 2, capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13, porque as características são as mesmas, meus amigos. A besta que sai do mar tem as mesmas características dos 4 animais que Daniel viu, que são 4 impérios suscetíveis. Meus amigos, a atenção do profeta de Daniel foi exatamente para o 4º animal, porque esse animal era diferente de todos. Ele tinha 10 chifres, e esse animal, que continha 10 chifres, nasceu um 11º, que para que ele nascesse teve que cair 3 chifres. E esse chifre que nasceu, que é um chifre pequeno, ele é exatamente as mesmas atividades que ele faz contra Deus, lá em Apocalipse 13, é exatamente o que esse chifre faz em Daniel 7, versículo 21. Esse chifre tem olhos, tem boca e falava com arrogância. E eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e vencia os santos. E o período que esse chifre teve de supremacia foi de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Apocalipse, Daniel 7, 25. Analise bem. Há um paralelo de Daniel 7, versículo 24 e 25, com Apocalipse 13. Meus amigos, nós estamos falando aqui do mesmo poder, que herda as características dos poderes suscetíveis. E esse poder recebe do dragão grande autoridade. O dragão aí representa aquele animal terrível de 10 chifres. E esse dragão também representa Roma, que é exatamente as pernas da estátua do sonho do rei pagão, representado pelo ferro. Então, Roma pagã deu seu poder a Roma papal. No ano 538, foi exatamente o período onde você tem a contagem dos 42 meses para chegar o término desse período. No ano 538, o edito de Justiniano fez do bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. Então, a partir dessa data, nós temos 42 meses proféticos para chegar ao término da supremacia. Meus amigos, durante esse período, a besta de Apocalipse 13 e o chifre pequeno de Daniel 7 cometeria blasfêmia e ele cometeria sacrilégios e arrogância. E o que é blasfêmia? Jesus falou que blasfêmia seria se colocar no lugar de Deus. Jesus foi acusado por blasfêmia porque ele disse: quem vê a mim, vê o meu Pai. Porque eu e o Pai somos um. Ora, se Jesus disse que ele e o Pai são um, então Jesus está dizendo que ele é Deus. Por isso que ele foi acusado pelos fariseus por cometer blasfêmia. Outro conceito de o que é blasfêmia é aquele que tem autoridade de perdoar pecado. Por esse motivo também Jesus foi acusado de cometer blasfêmia. Mas Jesus é o Pai e Jesus tem esse poder. Mas essa besta é uma contrafação, é uma usurpação do ministério de Cristo. Por isso que essa besta comete blasfêmia. E quem é essa besta? Meus amigos, essa besta é exatamente a igreja que mandava na Idade Média, durante esse período profético de 42 meses. Olha que texto interessante do Papa Leão XIII. Ele diz: sobre esta terra nós, os Papa, ocupamos o lugar de Deus Todo-Poderoso. E esse comentário dessa revista católica, de 1895, o Papa não somente é o substituto de Cristo, ele é o próprio Jesus Cristo encoberto pela carne. Percebe? As pessoas se ajoelham diante desse sistema, as pessoas pedem perdão ao homem que se coloca no lugar de Deus. Isso é blasfêmia. Meus amigos,
Paulo falou em 2 Tessalonicenses 4, 2, 4, que antes da volta de Cristo, um sistema chamado sistema humano, que ele intitula como homem do pecado, e esse sistema é colocando o homem para se sentar no santuário e receber a adoração, e colocando o homem para absolver pecados, e colocando o homem como sendo o representante, o substituto de Deus. Não se deixe enganar, mas esse sistema é exatamente a besta de Daniel, exatamente a besta de João e o chifre pequeno de Daniel. Qual o período que ele recebeu autoridades para fazer guerra contra os santos? 42 meses profético. Durante a Idade Média, qualquer pessoa que se levantasse contra a igreja de Roma era uma herege. Só que esses que eles chamaram de herege, a Bíblia chama ele de esses santos. 42 meses. Meu amigo, um mês judaico, um mês bíblico, ele tem exatamente 30 dias fechado. Então, 42 meses vezes 30 dá 1.260 dias. Como se trata de profecias e um dia é um ano, então seria 1.260 anos, de acordo com o princípio de Números 14 e 34. Então, se o ano 538 foi o decreto de Justiniano, nós temos aí 1.260 dias proféticos, ou 1.260 anos literais, vamos para o ano de 1798. O Papa foi preso a mando do Napoleão Bonaparte, e ele foi levado a cativo. Mas durante esse período, antes do Papa ser preso pela Revolução Francesa, durante esse período de 1.260 anos, a Igreja de Roma prevaleceu diante das matanças, inquisições, e os mártires foram mortos devido à sua fé. Qualquer pessoa que discordasse da igreja, a igreja martirizava, a igreja torturava. E esses são os instrumentos, meus amigos, de tortura na Idade Média. Alguns historiadores dizem que Roma papal matou mais gente do que Roma pagã. Meus amigos, preste atenção. Por que então ela tem essas características dos 4 impérios, dos 4 animais de Daniel 7? Porque Roma papal herdou o orgulho e a blasfêmia de Babilônia, a falsa ou a mistura de adoração. Roma papal herdou o mitraísmo, que era a religião dos medos e os persas, representado pelo urso, a adoração do Deus Sol, a santificação do domingo. Roma papal herdou também a dicotomia da alma, a filosofia grega, através do homem ser dicotômico. Ora, meus amigos, a Bíblia diz que o homem é um ser único, o homem e o ser humano é o ser holístico, é inseparável. Mas Roma diz que o homem é um ser dicotômico. Eles acreditam numa doutrina chamada imortalidade da alma. E não são só Roma que acredita. Não é só a igreja de Roma. Muitas igrejas evangélicas, infelizmente, também acreditam. A Bíblia diz que essa besta herdou do mitraísmo, da cultura grego-helenística, a filosofia pagã. E ela herdou de Roma a perseguição, a crueldade. É tanto que o próprio Paulo, João Paulo II, quando estava vivo, reconheceu isso, meus amigos. Os holocaustos, as perseguições, os mártires, as inquisições, tudo isso a igreja cometeu durante esse período. Mas em 1798, a Revolução Francesa deu um golpe no papado. E o papado perdeu a sua autoridade exatamente ali na prisão do Papa Pio VI. Meus amigos, preste atenção, mas a palavra do Senhor diz que essa ferida começou a ser curada. E quando que ela foi curada? Já vamos chegar lá. Essa besta de Apocalipse 13 tem 7 cabeças. E o que são as 7 cabeças? De acordo com Apocalipse 17, 9, as 7 cabeças são 7 montes. E o que são os montes? De acordo com Daniel 2,35, montes representa reinos. Então, ali representa os 7 reinos, as 7 cabeças, que foram perseguidoras do povo de Deus. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal durante a Idade Média. Meus amigos, mas João, ele fala algo interessante, para a gente poder entender essas 7 cabeças representando os 7 reinos. João fala o seguinte, são 7 reis ou reinos, 5 caíram. Qual foram eles?
Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe. Qual era o império que mandava no mundo quando João estava vivo ainda? Ora, o Império Romano. É por motivo de não adorar o imperador, que se considerava um deus, foi que João foi levado, exilado para a ilha de Pátmos. Agora, quando ele diz um existe, era o que? Qual era o que existia? Era o sexto reino. E ele fala de um sétimo. Quando surgir o sétimo, ou quando o outro surgir, deverá permanecer pouco tempo. Percebe que nós estamos exatamente no final das profecias de Apocalipse, no final das profecias de Daniel. Ele diz 5 já caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe. Qual foi o império que existiu no tempo de João? Roma Imperial. Agora ele fala de um sétimo e último império. E o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir o sétimo, Roma Papal, deverá permanecer pouco tempo. Muito em breve o Senhor da Glória voltará. E nós temos que estar o quê? Preparados. O que ocorreu com uma das cabeças do papado? Só recapitulando, uma das cabeças da besta foi golpeada de morte, ou seja, na Revolução Francesa, mas ela começou a ser curada. Quando que começou a ser curada? Meus amigos, depois da Revolução Francesa, nós temos a restauração do papado, na liderança de um ditador chamado Benedito Mussolini. Ele cedeu um espaço de terra na Itália, e hoje é o Vaticano. 44 hectares. É o único estado que tem um estado dentro do próprio estado. E exatamente em 1729, aonde o papado começou a ser curado, a sua ferida começou a ser restabelecida, curada. E a Bíblia diz que quando a sua ferida for curada, toda a terra se maravilhar durante da besta. Meus amigos, é muito forte o que eu tenho para te falar. Mas sabe de uma coisa? A igreja de Roma está começando a reviver. As cicatrizes daquele golpe na Revolução Francesa está sendo restaurada. E hoje o papado está nesse processo. Quem são os que adoram a besta? Todos aqueles que não têm os seus nomes no livro da vida. Adorá-lo-ão todos os habitantes da terra. Ainda não se cumpriu essa profecia na sua totalidade, porque a ferida ainda não foi curada 100%. Ela começou a ser curada no Tratado de Latrão, em 1929. Mas quando ela for restabelecida, toda a terra vai adorar, fazendo imagem da besta. E o que é fazer uma imagem da besta? Meus amigos, fazer uma imagem da besta é exatamente o que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor, ele fez uma estátua, e essa estátua, ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. A Bíblia diz que o número da besta é o número 666. É o número de um homem. O sistema humano no lugar do sistema divino. Meus amigos, nós temos que entender uma coisa. Nós estamos no tempo do fim. Esses 3 jovens foram provados sua fé, mas disseram não à estátua, não à idolatria, e se manteram fiéis. Muito em breve, esse poder confuso, esse poder representado como a besta de Apocalipse 13, vai impor suas leis. E essas leis vão ser contrárias à lei de Deus. Assim como Babilônia impôs a sua estátua lá. E esses 3 jovens se manteram fiéis e não adoraram, não quebraram o 2º mandamento. E nos últimos dias, o mandamento vai estar em evidência. Não é o 2º, é o 4º mandamento. Esse poder é o poder representado pela imagem que se faz em Babilônia, que vai impor seus mandamentos contrário ao mandamento de Deus. Mas assim como os 3 amigos de Daniel, que se manteram fiéis, foram perseverantes, guardaram os mandamentos de Deus, eles receberam a sua salvação. Meus amigos, a palavra do Senhor para mim e para você é: seja perseverante. Adore a Deus, não adore a homens. Guarde os mandamentos de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que a homens.
A imagem da besta é uma falsa adoração, é um falso dia. E esse dia, meu amigo, será o domingo. O domingo foi instituído por Roma, não foi instituído por Deus. O domingo foi instituído pelo homem, não foi instituído por Deus. O sábado foi instituído por Deus. O sábado foi confirmado por Jesus. Marcos 2,27. Por isso que a marca, o número da besta é o número de um homem. O sábado é bíblico. O domingo é humano. Em que lado você vai estar? Em que lado eu estarei? Que Deus te abençoe na tua decisão. Que você seja forte, assim como esses 3 jovens. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém.